A paz do nosso Senhor Jesus, meus amados queridos ouvintes da Palavra do Dia. Estarei lendo uma palavra hoje aqui em Hebreus, capítulo 10, no verso 19, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Eu vou parar por aqui porque tem, gente, aí 39 versículos, gente, né? E graças a Deus por essa grande oportunidade, nessa manhã linda, preciosa, de nós estarmos lendo a palavra de Deus, né, gente? E eu louvo a Deus pela luz do dia, por esse sol lindo, radiante. Louvo a Deus pelo ar que respiro. Louvo a Deus pela noite que o Senhor nos concedeu, né, gente? Graças a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz hoje, aqui, Hebreus 10, olha só. Irmãos, temos ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E o que quer dizer isso, né? Entrar no santuário. Aí na igreja. Não, está falando, gente, do santuário. Por exemplo, eu posso falar com Deus? Eu posso orar? Eu mesmo, não é melhor eu pedir oração para alguém? Então, esse alguém, ele também tem ousadia de entrar no santuário. E nós também. Você também pode entrar no santuário de Deus. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pela carne dele. Olha, gente, que tremendo, né? Outrora era só os sacerdotes escolhidos por Deus, determinados pelo Senhor, para fazer isso, certo? Os irmãos, as pessoas, né, tinham que ir na igreja, no santuário antigamente, em Jerusalém, tá? E lá tinha um sacerdote e tinha o sumo sacerdote. Eles entravam no santuário de Deus. Eles faziam sacrifício pelo povo. Você está entendendo? Não era qualquer pessoa, não. Eram os da casa de Levi, né? Que eram escolhidos para esse serviço. E hoje, gente, olha a liberdade que a gente tem de nós fazer isso. Eu posso ser, você pode ser um sacerdote, gente, para entrar no santuário de Deus e fazer sacrifício pela gente e pelo povo, gente. Nós podemos orar por todo mundo. A gente pode orar pelos necessitados, pelos viciados, que ainda estão longe de Jesus. Podemos orar pelos enfermos. Já pensou, gente? Olha o privilégio
que Deus nos concedeu da gente ser sacerdotes. Eu sou um sacerdote, sabia? E você também pode ser, sabia? Ah, mas eu, né? Não, não, você também pode entrar no santuário. Como? Você também pode orar, sabia? Ah, mas eu não sei orar. Gente, quem é que sabe orar? Né? Nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele ajuda a gente. Ele ajuda a gente, sabia disso? Ai, quando você descobrir isso, quando você fizer essa experiência de oração, você vai ver. Ai, como a sua vida muda. Como você tem alegria no coração. Pode o mundo estar virando do avesso, mas ninguém rouba aquela comunhão que você tem com Deus, aquela alegria, sabe? Muitos carnais, pessoas que não entendem isso, eles ficam falando assim, mas o fulano morreu. Ah, mas o fulano está passando uma luta. Por que o Deus que ela serve não livra ela disso? Está deixando ela passar por... Gente, as coisas de Deus é muito mais do que isso, né? Ele nos dá graça nas tribulações, nas aflições. Ele nos dá suporte na angústia. Do jeito que o ímpio tem problemas, o justo também tem. Mas a diferença é que Deus nos livra, nos dá graça para enfrentarmos e vencermos, né? Então, gente, olha aqui, o Senhor Jesus, pela morte dele na cruz do Calvário, ele consagrou esse vivo e novo caminho para a gente. Que bênção, né, gente? Que privilégio que a gente tem, pessoal, de ter liberdade de falar com Deus. Mas tem uma coisa, tem as regras, é cheio de regras as coisas de Deus, sabe? E outra, a gente obedecendo as regrinhas, a gente tem plena comunhão com Deus. E essa regra, ela é fundamental para Deus nos ouvir. Sabe como? Pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Se você chegar diante de Deus com toda a liberdade, e se você não for por Jesus, o próprio Deus não vai te ouvir. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque ele mesmo falou, se você pedir alguma coisa pro papai, é meu nome você vai receber. Você está entendendo? Então, gente, é no nome do Senhor Jesus. Talvez você tenha pedido para Deus em nome de muitos outros santos. Então, gente, o Senhor não se agrada, porque o Senhor Jesus é a chave de tudo. O Senhor Jesus é o tudo para Deus. Você está entendendo? Então, o Senhor diz, se você pedir alguma coisa em meu nome, crendo, ainda tem um crendo ainda, crendo, recebereis. Você pode pedir alguma coisa para Deus no nome de Jesus, mas se você mesmo não acredita que vai receber, que vai dar certo, então nada feito, né? Tempo perdido, né, gente? Oh, meu Deus. Então vamos lá. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, o Senhor Jesus, gente, é o grande sacerdote. Ele nos fez sacerdotes, mas ele é o sumo, gente. Ele é o sumo sacerdote, entendeu? Ele é o maioral, ele é o principal sacerdote, certo? Porque quando a gente dá umas vaciladas, né? Então, esse sumo sacerdote aí, ele intercede por nós diante de Deus, é o próprio Jesus, né? Graças a Deus por isso, né, pessoal? Meu Deus, a ele muita honra e muita glória, gente, porque o que ele fez por nós é muito grande, né? Glória a Deus. Olha lá. Cheguemo-nos com verdadeiro
coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ô, gente, olha quantas regras, né? Pessoal, meu Deus, ó, a gente chega diante de Deus, não é chegando de qualquer forma, você tem até que tomar banho até. E as pessoas falam, não, vem do jeito que tá, fica do jeito que tá. Eu saí do serviço sujo mesmo, vou para casa de Deus. Não, gente. Sabia que tem essas observâncias, né? Olha lá. O corpo lavado com água limpa. Tem pessoas que não gostam de tomar banho, nem trocar de roupa. E isso não é agradável diante do Senhor, né, pessoal? Isso aí existe muito, mas é da parte do mal. Pessoas mal cheirosas, pessoas que não tomam banho, né? Isso não está falando de você ficar se mutilando, né? Fazendo extravagâncias, né? Nada a ver. Tá falando aqui o corpo lavado com água limpa. Você precisa tomar banho, não é verdade? Isso é agradável a Deus, porque o corpo, gente, habita o Senhor dentro dele. E olha, gente, sujeira, imundícia, ó, ele não se agrada, né? Pessoas que não lavam a cabeça, o cabelo, que não corta a unha, né, gente? Que não troca de roupa, tá sempre suado. Então o Senhor não se agrada. Então, gente, mas importante é o coração, tá? Mas aqui tá falando que o coração tem que ser purificado e o corpo lavado com água limpa. Tudo num versículo só. Gente, vou repetir, Hebreus 10, verso 22. Se você não consegue pegar uma Bíblia na mão, talvez você tenha até vergonha, né? Hoje o celular é chique. Ninguém vai falar nada que se você está com o celular na mão. Vão falar se você tiver uma Bíblia na mão, eles vão falar, mas se você tiver o celular, não. Então, já que você tem vergonha de pegar a Bíblia, aí você pega no celular e coloca assim, Hebreus capítulo 10, verso 22. Eu vou só conferir para ver se realmente é verdade que está escrito ali. E você vai ver. Então, olha, gente, ó. Cheguemos-nos com o quê? Verdadeiro coração. Um coração verdadeiro, né? Porque não existe coração verdadeiro? Não, não existe. Quer dizer, existe coração que não é verdadeiro. Então, vamos chegar diante de Deus com um coração verdadeiro, tá? Inteira certeza de fé. Inteira, não é fé pela metade, né? É uma fé completa, inteira. E os corações purificados da má consciência, né, gente? Meu Deus. A consciência da gente, pessoal, ela tem que estar limpa, né? Ah, meu Deus. Para a gente poder entrar nesse santuário de Deus, a gente precisa também purificar nossa consciência, né? Verdade, né, pessoal? A gente tem que se humilhar diante do Senhor, pedir ajuda, porque tem coisas muito graves, né, pessoal? Né? Na consciência do ser humano. E a gente precisa muito, muito pedir misericórdia para o Senhor, para a gente ter uma consciência limpa, tranquila, independente do que aconteceu, né? Ó, e o corpo lavado com água limpa, viu? Né? Com água limpa, né? Porque se a pessoa vai tomar banho com água suja, fica mais sujo, né? Então, o corpo tem que ser lavado com água limpa, gente, né? Não precisa muita coisa, não. Você pega um sabonete, um shampoo, uma bucha, não é verdade? Toma um banhozão, não é verdade? Retenhamos firmes para entrar diante de Deus isso aqui. Você está entendendo? Para entrar diante de Deus, tem toda uma regra. Agora, se você está doente, impossibilitado, aí uma outra pessoa poderá fazer isso para você, né?
Então por que os crentes vai tudo chique na igreja e tal? Sabe por quê? Porque é isso. Você vai adorar o rei dos reis, né? Até que você não tem lá uma roupa chique, mas você tem uma roupa limpa. Você está entendendo? Você não tem um sapato novo, mas você tem um sapato limpinho, não é verdade? Você não tem grandes perfumes, mas você tem um Rolon, você tem um desodorante, né? Você não pode frequentar um cabeleireiro, mas você pode lavar a cabeça, pentear o cabelo, não é verdade? Né? A roupa limpinha para poder adorar o Senhor. Sabia disso? Aqui, ó, né? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Gente do céu. Retenhamos firmes a nossa confissão, gente. Nós não podemos fazer uma confissão mole. Você está entendendo? Aquela confissão de servir ao Senhor, né? Fazendo como que eu posso dizer? Realmente, né? Fazendo uma confissão aí que vai, depois desiste, porque não conseguiu, né? Uma coisa fraca, uma coisa mole, que qualquer coisinha tira a pessoa da presença do Senhor, né? Gente, nós temos que reter firme a nossa confissão. Aconteça o que acontecer, né? Olha pelos discípulos, o que eles passaram, né? E hoje a gente quer o quê? Eu falo pessoal, mas, né? Olha só, tem pessoas que acham que servindo a Cristo, ela tem que ser a estrela, entendeu? As pessoas têm que se curvar perante a pessoa, tem que abençoar ela, tem que colocar ela no pedestal, entendeu? Colocar o nome dela em tudo quanto é lugar, estender aí um tapete vermelho. Gente do céu, que isso, né? Então quer dizer que os irmãos sofreram por amor do Evangelho. Mas não era para eles ter sofrido, era para Jesus ter livrado eles. Gente, maior e fiel é o que prometeu. E prometeu coisas grandes e firmes que a gente não sabe, né? O João escreveu o livro do Apocalipse. João escreveu o livro de Apocalipse. João, um grande evangelista, né? Mas aonde ele escreveu esse livro? Ele estava na ilha de Patmos, preso. E se fosse um de nós, né? Será que a gente ia falar assim: eu estou aqui por amor do Evangelho, glória a Deus, aleluia? Tá bom. A gente ia falar: tá vendo? Eu sirvo a Deus e estou aqui nessa ilha, né? Gente, não vale a pena não, porque o Senhor Jesus deixou eu aqui preso nessa ilha aqui, ó, né? Gente, servir a Jesus é isso que a gente ganha. É prisão, é tribulação, é aflição. É melhor vocês não servir, viu? Né? Quem sabe a gente ia falar isso, não é verdade? Mas, gente, nós temos que aprender com Cristo que o maior tesouro, a maior recompensa nossa é ter o Senhor em nossas vidas, o Espírito Santo no nosso coração, não é verdade? Porque Ele é fiel para garantir a nossa vitória, e Ele jamais vai dar uma prova para você que você não venha suportar. Entendeu? Ele dá uma prova para a gente na medida daquilo que a gente possa suportar, né? Glória a Deus. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considerar uns aos outros, né, irmãos? E estimular, incentivar os irmãos à caridade, gente. Porque hoje em dia
Quanto mais as pessoas têm, menos elas querem contribuir. Quanto mais a pessoa tem, menos elas querem fazer caridade. Você está entendendo? Estão juntando em celeiros. Aí a palavra do Senhor diz assim: louco, essa noite pedirão tua alma, e o que você tem preparado, para quem que vai ser? Para quem você está guardando isso? Né? Então, as pessoas precisam ser caridosas, bondosas, né? Estimular uns aos outros a ser contribuintes, doadores, né? Estimular as boas obras, compartilhar aquilo que tem, desde criança, né? A criancinha, você dá aí uma bolacha e ensina ela a compartilhar, né? Tem criancinha que é ruim, não quer dar, né, pro amiguinho, pro irmãozinho, mas isso já vem do ensinamento dos pais a ensinar, né? E muitas outras coisas. No 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de algumas pessoas, antes admoestando uns aos outros, irmãos, e tanto mais quanto veres que se vai aproximando aquele dia. Que dia, pessoal? O dia do Senhor. O dia do Senhor está perto, né? Está perto. Talvez você diz, mas desde o tempo da minha avó, da minha bisavó, que está falando que Jesus vai voltar. E cadê sua bisavó? E cadê sua avó? Cadê sua mãe? Já chegou o dia para elas. E vai chegar o seu. Vai chegar o nosso. Quanto mais vai se aproximando aquele dia, né? Então, o nosso dia pode chegar a qualquer hora, qualquer momento, piscar de olho, né? Estralar do dedo, não é verdade? Se o Senhor demorar para chegar, o nosso corpo não vai durar muito, não. Feliz é aquele que chega a 75, 80, né, pessoal? Né? Mas tem muitos que não chegam. Tem uns que vai até 10 anos, 12, tem pessoas de 21 que vai, né? Então, o Senhor diz assim, não deixa a sua congregação, né? Tem pessoas que têm costume de ficar deixando as congregações para ir para outra congregação. Tem pessoas que ficam só mudando de denominação. Se a pessoa ela não é fiel numa congregação, ela vai ser na outra. Se uma pessoa ela não respeita o pastor dela na sua congregação, ela vai respeitar o outro lá? Mas eu não gosto do jeito dele, eu não gosto de ser corrigida, ele fica só me corrigindo, eu vou para outra. Então, gente, isso é antibíblico. Nós temos que, a palavra do Senhor diz que a gente tem que ser submisso, obediente, ficar sempre na posição de aprendiz. Porque o dia que a gente querer ser alguma coisa, aí a gente vai ser humilhado, né? Então não vamos deixar nossa congregação, como é costume de muitas pessoas deixar, e achando que está fazendo certo. Por que a pessoa está deixando? Porque quer reconhecimento, quer ser exaltado, quer ver a igreja transbordando de gente para poder se aparecer, para poder ganhar nome, elogios. Está entendendo? Então, gente, o elogio e se aparecer e se engrandecer, isso aí pertence ao Senhor Jesus. É Ele que tem que ser engrandecido, aparecido, adorado. É Ele. E a glória dele, ele não dá para ninguém, não. É dele a glória. É verdade? Glória a Deus, né? Então, gente, não vamos deixar nossa congregação. Vamos amar nossa congregação e orar para que o Senhor venha abençoar a cada dia mais a nossa congregação e os nossos líderes. Se a gente discorda de um líder da gente, pode até conversar com ele, ou guardar para nós mesmos, ou falar para o Senhor, dono da seara, que é o Senhor Jesus, né? E talvez esse líder está precisando
de uma sugestão, um apoio, né? Não é verdade? Não vai deixar sua congregação como é costume de muitas pessoas, né? E aí, sabe o que acaba acontecendo? A pessoa acaba desviando da presença de Deus, fica parado em casa, porque fica andando em tudo quanto é congregação e vendo o defeito de todas, né? Ó, então a gente tem que admoestar esses irmãos para que eles parem de fazer isso, né? Admoestando uns aos outros. Mas a gente tem direito de falar nada, deixa que vai. Não, a palavra do Senhor diz para nós admoestar os irmãos, né? E quanto mais que vai aproximando aquele dia. Então, ó, o dia do Senhor está chegando, não é hora de você ficar mudando de congregação, não, né? Não é hora, não. Você muda de congregação se você mudar de bairro, mudar de cidade, você está entendendo? Alguma coisa aconteceu ao máximo de ser levado para outra congregação. Você está entendendo? Aí sim, né? Mas não você procurar um motivo, defeito, contender. Você está entendendo? Trair-se uns aos outros, que você não venha trair por traição, né? Isso aí não, né, gente? Então, a palavra do Senhor é muito clara, né? Nós começamos lá em cima com o assunto, dizendo, irmãos, nós temos ousadia de entrar no santuário. Nós temos ousadia, irmãos, de entrar no santuário, de falar com Deus, né? Através do sangue de Jesus, podemos apresentar nossos irmãos na mão do Senhor, orar um pelos outros, né? Para que a gente não venha cair em tentação. Não é verdade, pessoal? Então, gente, é essa palavra que o Senhor nos deu hoje para nós meditarmos. Que Deus abençoe sua vida, decreta sua vitória, né? E venha abrir os nossos olhos para que a gente não venha a sair dessas regras, né? Regras e mandamentos, né? E as pessoas querem ser livres hoje em dia. A liberdade, quem ofereceu foi Satanás lá na cruz, no Jardim do Éden. A liberdade é libertinagem, mas a liberdade mesmo nós temos em Cristo Jesus, que lá na cruz do Calvário pisou na cabeça da serpente e nos decretou a verdadeira liberdade. Essa liberdade, gente, é maravilhosa, porque você pode entrar no bar, né? Você pode ir lá comprar um refrigerante, comprar um doce, você pode comprar alguma coisa no bar e sair de cabeça erguida, né? Você já não é mais escravo, não é verdade? É livre. Isso é liberdade. Não é liberdade que você tem, eu posso fazer o que eu quero, eu posso beber, fumar, se drogar, se prostituir. Isso aí não é liberdade. Isso aí é libertinagem, né? Glória a Deus. E que o Senhor continua transformando nós a dia. Amém? Fica com Deus, um grande abraço e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, Justo Cordeiro.